Eu passei 5 anos e meio pra fazer uma formação que era pra ser só um ano. E esse é o meu testemunho. Eu vou terminar o raio dessa faculdade que Deus me mandou. Gente, tem certas coisas na minha vida, né, que eu faço e que Deus não me mandou. E eu vejo ali a dificuldade, eu sei que é porque, cara, não foi Deus que mandou. Então, recalcula a rota, sabe? Igual o espanhol ali que eu falei, sabe? Eu sabia que era pra parar. Só que o inglês, eu sentia que, sabe, Satanás não queria deixar. E eu já tava assim, cara, eu vou pegar esse diploma na mão. Eu vou me formar. Cara, já fazia mais de 4 anos que eu tava nessa. E aí, peguei e tinha uma extensão que eu tinha que fazer. Só que eu tava, assim, tão estressada com essa história dessa mulher. E aí eu fiquei ajudando em abrigo e coisa e tal. Eu não fiz a extensão, né? Até terminar as cadeiras, tudo. Só faltava essa extensão, foi bem rapidinho pra terminar, só que eu fiz em julho. Só que nisso, meus colegas que já tinham feito a extensão pegaram seus diplomas e tudo. E eu fui lá fazer em julho, no início de agosto, eu já tava com tudo terminado. Só que nesse meio tempo, quem não conseguiu terminar ali no início de julho, que deixou pra fazer igual eu fiz, foi sorteado pro ENAD. E eu não tinha feito ENAD nunca na minha vida, né? Porque lá na outra eu fiz parte da segunda turma da faculdade. Eu nem sei se tem ENAD na pública, pra falar a verdade. Se tem, eu não fiz, tá, gente? Então eu nunca tinha feito. Eu fui sorteada e aprovei no fim de novembro. Ou seja, mais um semestre pra pegar o raio do diploma. Eu já tinha terminado tudo e tinha que fazer essa prova. Mas pelo menos era só comparecer, fazer a prova, independente da minha nota, que eu não faço ideia qual foi, porque eu nem sei onde procurar isso. Não fui procurar também, mas assim, ó, tendo diploma, tô feliz. Né? Fiz a prova lá em novembro. Aí eu pensei, não, agora eu posso pegar. Eu tenho até o canhotinho, né, de que eu fiz a prova. Só libera em fevereiro. E eis o porquê que no meu diploma tá a data de fevereiro. Mas se eu olhar aqui, a data que eu terminei, digamos assim, tá como 23 de julho de 2024. Eu nem tinha feito, nessa data, eu nem tinha feito a extensão. Mas como a extensão era algo a mais, eu acho que eles não consideraram que eu terminei ali em agosto. Porque se for olhar, eu terminei essa extensão assim no início de agosto, né? Mas eles colocaram a data do fim do semestre, porque eles disseram que não tinha um problema pra nós, principalmente do Rio Grande do Sul, dar uma atrasadinha, né, nas provas, tudo assim. Eles foram bem flexíveis. Eu consegui pegar o diploma depois de 5 anos e meio. 3 faculdades. E muito choro. Olha, muita oração, né? Quando chegou em julho do ano passado, quando chegou veio essa enchente, eu senti, assim, muito forte de me inscrever pra uma coisa que a gente chama de RCS, que é como se fosse uma hora extra como professora. E aí eu pensei, vou me inscrever e eu vou colocar lá que eu tô me formando em inglês, né? Aí eu coloquei como observação, que eu sou professora de artes, vou colocar como observação que eu tô me formando agora em julho em inglês. Isso era junho, mais ou menos, maio, junho. Coloquei. E eu nunca tendo o telefone, gente. Eu nunca tendo o telefone. E aí um dia, eu indo pra escola pra trabalhar, eu atendi o telefone, meio de pouco, e eu, vou atender, sei lá por quê. Atendi. Gente, era o pessoal me chamando. Aí nós entramos de recesso, assim, durante uma semana, né? E eles disseram, quando voltar do recesso, no primeiro dia de aula, tu pode dar aula na escola tal. E aí eu perguntei onde é que era, como é que era a escola, tudo, né? Só que é como professora de inglês. E, cara, na hora, eu pensei assim, Deus quer me preparar. Deus vai usar essa escola, claro, pra ganhar um pouco de dinheiro, né? Eu acabei conseguindo fazer várias coisas que eu queria, juntar um pouco de dinheiro. Mas Deus mostrou assim, é um tempo de preparo. E eu até falei pra ela, mas eu ainda não peguei o diploma, né? Eu expliquei a situação e ela disse que não tinha problema. E eu também me inscrevi, né, antes, mas isso eu acabei não assumindo. Eu me inscrevi quando eu tava ainda faltando um semestre pra o estado. Podia escrever a partir do sexto semestre, eu acho. E eu entrei como oitavo, digamos assim. E até hoje, né, eles me chamam direto. Hoje mesmo eles mandaram um e-mail perguntando se eu quero assumir uma escola lá numa cidade. E, tipo, cara, simplesmente eu dei aula durante um semestre como professora de inglês pensando no meu medo. E muitas vezes eu via, sabe, eu indo pra escola, eu via o cumprimento da promessa de Deus, do que Deus falou que era pra estudar a nível profissional, a ponto de ensinar. E claro que eu ainda tô estudando pra me tornar fluente, essa é a minha meta, né? Mas hoje eu olho assim o quanto eu amo esse idioma, o quanto eu amo as pessoas que têm esse idioma como primeira língua, né? Eu sempre entendi a importância do inglês, o que eu tinha realmente era um bloqueio. E, cara, às vezes, aquilo que Deus te mandou fazer, sabe? Eu sinto assim que aquele versículo que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o quanto eu desdenhava, o quanto eu falava mal do inglês, né? E hoje eu tô aqui, né? Gente, cada vez que me chamavam de prof de inglês, era muito estranho, gente. Porque eu pensava, gente, como assim logo eu? Como assim eu? E eu já tinha ensinado, tá? Umas crianças. Antes até de entrar nessa segunda faculdade, eu já tinha ensinado 2 crianças. Só que em casa, nível iniciante, né? Uma criança tava recém começando a alfabetização.
E então eu tinha ensinado ali e era muito mais fácil, né? Eu preparar uma aula pra uma pessoa, iniciante, uma pessoa. Eu ensinei ali pra pessoas do 7º ao 9º ano, adolescente de 17 anos, sabe? E, e eu ficava assim, meu Deus, gente, o que eu tô fazendo aqui? Só que Deus me deu graça. Eu orava muito, eu estudava muito e eu pedia a Deus que eu possa realmente colocar uma semente para que essas pessoas se interessem por estudar idiomas, que essas pessoas entendam que a vida delas pode mudar a partir do inglês. E eu não quero trazer o bloqueio que me trouxeram, eu não quero bloquear ninguém com o inglês, sabe? Tipo, Deus me dá estratégia, me dá aulas que eu consiga realmente ajudar e não atrapalhar, como que foi que aconteceu comigo, que eu não traumatizo ninguém como eu fui traumatizada, né? E se tem alguém bloqueado, que eu pensava, gente, já deve ter gente ali que tem bloqueio, que sejam destravados, né? Que não seja um motivo a mais pra piorar essa visão que eles têm do inglês, né? Então, eu acredito sim que Deus honrou, né, esse tempo que eu tava lá. No fim do ano eu entendi que era só pra aquele tempo, né? Pelo menos daquela maneira, ali numa escola pública, assim. É, pelo menos naquela escola, né? Não sei o que Deus vai mandar em relação ao futuro, em relação a outras coisas, e o mesmo inglês, em relação a outras coisas, eu já entendo que Deus tem falado, sinalizado algumas coisas, mas eu sei que esse é só o começo. E eu comecei a sentir a necessidade de criar um e-book, né? Mais criativo, mais voltado, assim, pra criança através de jogos, coisa e tal. Eu criei um e-book voltado pra professores ou pra pais que queiram ensinar, né? Os filhos, assim. E, gente, eu já tinha começado, gente, um livro de dança na época lá na faculdade, há 15 anos atrás. Eu acho que foi, ou quase 15 anos atrás. Eu comecei um livro que até hoje eu não terminei. Eu tenho que parar pra terminar ele, né? Foi o primeiro. Na verdade, não foi o primeiro livro que eu comecei na minha vida, mas enfim. Eu tenho alguns livros ali inacabados que eu tenho que acabar eles. Só que o primeiro livro que eu acabei e que eu coloquei à venda até, e eu coloquei eu comprei o registro, né? O registro lá eu coloquei na. Alguma coisa brasileira de letras, alguma coisa. Eu não lembro exatamente o nome. Não é exatamente a Câmara Brasileira de Letras, mas é como se fosse a CBL. Eu acho que é a CBL que chama. Enfim, eu sei que eu paguei lá um dinheiro pra ter o ISBN e mais um outro negócio do registro que comprova a autoria, né? Tipo assim, eu sei que eu paguei duas coisas pra ter bem garantido que aquele livro é meu, que eu coloquei ele ali, né? Antes de colocar à venda, pra evitar qualquer plágio, enfim. Gente, o meu primeiro livro publicado foi na internet? Foi. Mas o meu primeiro livro publicado foi ensinando inglês. Cara, é algo assim. Você entende que depois de toda essa história de aversão, de bloqueio, de não sei o quê, cara, o meu primeiro livro publicado, gente, não foi nada combinado, ou que eu quis, ou que eu planejei que fosse dessa maneira. Eu nunca imaginei, sabe? E eu senti, quando eu tava no fim dessa terceira faculdade, que começou a dar todos esses problemas, assim, da pessoa, poxa, a gente. Pessoas morrendo ao meu redor, pessoas perdendo tudo ao meu redor, e a pessoa não entender, sabe? Quando cara, eu tava com tanta raiva, e eu fui orar, e Deus dizia basicamente pra eu deixar a ira, sabe? Porque ele tava no controle, e que ele tava fazendo tudo cooperar pro meu bem. Eu não deixei de dar aula porque né, fui sorteada pra ENAD, porque eu perdi esse tempo. Deus não me deixou perder nada, sabe? E, cara, às vezes o que Deus quer é que a gente persista. Quando você tem certeza absoluta que foi Deus que te mandou fazer algo e tá dando errado, e tá sendo difícil, e tá sendo com luta, cara, persevera, sabe? Talvez o que Deus quis é pra que eu desse valor. Porque é literalmente aquele versículo que onde abundou o pecado superabundou a graça, porque aonde havia vergonha, dupla honra, né? Tem um versículo que fala isso também. Que a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. Porque o idioma que eu tinha bloqueio foi o idioma que eu lutei. Que eu lutei por quase 6 anos pra pegar num pedaço de papel. Pra pegar o diploma, pra poder ensinar o idioma que muitas vezes eu falei que era impossível aprender, sabe? E hoje eu às vezes escuto ali, né, as músicas em inglês e coloco as letras pra treinar. E eu fico pensando, Deus, o que o Senhor fez comigo, sabe? Gente, eu tenho muitos testemunhos de receber muito dinheiro assim que eu precisava, de passar em concurso em primeiro lugar, de tipo orar e os negócios acontecer, coisa assim muito louca. Mas o testemunho. Gente, eu rodei a Índia sem um centavo. Cara, isso também eu posso contar em outro vídeo, né? Cara, eu passei 5 anos e meio pra fazer uma formação que era pra ser só um ano. E esse é o meu testemunho. Porque Deus. Sabe aquele versículo que Deus fala pra Paulo? Importa ele saber o que é sofrer pelo meu nome? Me dá a impressão que era isso. Importa eu saber o valor desse diploma, que era pra ser uma faculdade rápida. Gente, cara, eu poderia ter feito uma licenciatura, uma letras completa de 4 anos e teria sido mais rápido. A minha faculdade plena, que eu demorei, inclusive, que eu tranquei no semestre, eu demorei 5 anos. Eu demorei menos tempo do que esse pra pegar o diploma. E eu sinto que esse é só o começo.
sabe? Em relação ao inglês, em relação à educação. Eu me apaixonei pela educação, acabei fazendo 3 das 4 pós que eu fiz foi em relação à educação, né? Gente, Deus surpreende, porque quando você tá alinhado com o propósito de Deus, se precisar, ele muda o seu coração, sabe? Hoje eu amo esse idioma, hoje, tipo, é aquela coisa assim, Deus, ele mostrou que aquela versão era só medo. Aquela versão era um bloqueio que precisava de cura. Então, talvez, o que Deus tá te mostrando, que pra você parece difícil, impossível, parece que Deus não é isso que eu quero, é ruim, coisa e tal. Hoje eu amo a educação, hoje eu quero sim ir pra internet e pra outras áreas, pro homeschool, coisa e tal, mas na área da educação. Né, eu quero ser professora, tipo, eu não quero ir pra outra área, eu quero ir pra outra área, entre aspas, né, que Deus tem me chamado, assim, na educação, né, então, o que Deus, quando ele faz, né, ele me mostrou isso aqui, quando eu tinha 17 anos, e hoje ele não retirou isso aqui, ele fez assim, ele abriu, sabe, o leque e disse, é tudo isso que eu quero pra ti. E eu sei que no futuro ele vai abrir mais ainda e vai dizer que, na verdade, é isso que eu quero. Porque é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Essa é a sorte dos justos. E é isso que Deus quer. Ele quer poder descortinar de glória em glória, te levar pro centro da vontade dele. Eu não sei do meu futuro. Eu não sei até onde Deus quer que eu vá com o inglês, que eu vá com a educação, com o ensino dos idiomas, com o livro, com coisa e tal, com tudo que Deus tá me dizendo, mas eu sei que o meu testemunho, ele não é de, meu Deus, como foi fácil. Como foi o testemunho quando eu passei na faculdade, a primeira, né, na URGS. Eu passei de primeira com 17 anos, mas depois foi uma batalha pra me formar também, mas hoje eu entendo, assim, que eu tava numa guerra. Uma guerra pra fincar o pé e dizer, Deus me mandou fazer isso. E eu vou fazer até o fim. Claro que você tem que entender o que realmente é Deus e o que é teimosia sua, né? Porque nesse caso eu entendi que era uma batalha que eu precisava romper. Que Deus ia me dar esse diploma, mas que, cara, não importava que se levantasse. Se levantasse pandemia, se levantasse enchente, tragédia. Cara, eu lembro uma vez que eu tive uns colegas que eles se compadeceram, assim, porque eu tava chorando, 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 chorando. Eu enxugava as lágrimas, ia pra aula, que era online, né? Ia pra aula. Acabava a aula, eu voltava a chorar. Eu tava em frangalhos, eu tava muito traumatizada, eu acredito que todos os gaúchos, né, e meio que todo o Brasil tava traumatizado. E às vezes eu sentia assim, que eu precisava, inclusive, estar na aula, eu tava pensando na faculdade, porque era uma maneira de eu não pensar no que tava acontecendo, né. Eu tava sem água, sem luz, né, assim, a gente ficou com bastante problema com água, né, literalmente. Né, a gente ficou com muito problema porque por muito tempo teve lugares que ficou semanas sem abastecimento, que a gente tinha que ir longe pra pegar galões de água, né. Eu não tive tanto esse problema, mas a água ficou impura, né? Eu fui ter coragem de começar a tomar água agora, esse ano, né? Tipo, fervendo igual, né? Ano passado, até o fim do ano, nem pra nada, pra nada, pra nada. Mas pro fim do ano eu comecei a escovar os dentes só. E depois, assim, bem lá pra dezembro eu comecei a esquentar café e fazer comida, né? Coisas que esquentava água. Mas só esse ano que eu voltei a ferver, eu fervo, coloco na garrafa e aí depois, né, eu tomo. Mas foi muito tempo, né? Já vai fazer um ano, gente, faz 10 meses que teve a enchente. E então pensa que no meio de tudo isso, eu tava fazendo a última cadeira do- da faculdade de inglês. Depois de ter passado por uma pandemia que foi o que me impediu de terminar, porque só faltava os estágios. Então, eu sinto assim que no meu pior momento e no pior momento do planeta Terra, eu conquistei isso, sabe? Eu sinto assim que essa conquista foi ainda maior do que a primeira, que eu era uma adolescente, que não precisava trabalhar. Eu fazia bicos, né, pra me sustentar, mas, tipo, era muito diferente, né? O peso, tudo era muito diferente. E na federal, que Deus fez eu passar de maneira milagrosa, né? E eu sinto assim que dessa vez, cara, eu precisei conquistar com luta e com muito esforço, sabe? Às vezes o que Deus te mandou fazer, não é porque ele te mandou fazer que vai ser fácil, não é porque ele te mandou fazer que vai ser rápido, que vai ser de qualquer jeito, que, tipo assim, você não tem que se esforçar, né? Então eu sinto que foi isso, assim. De alguma maneira, o meu amor só cresceu pelo inglês. E eu pensei, cara, nem que seja a última coisa que eu faço na vida, eu vou me formar em inglês. Sabe quando se torna questão de honra? Se tornou questão de honra me formar em inglês. Eu tentei pelo caminho mais fácil e eu vi que era o mais difícil porque Deus não tava lá, sabe? Então eu tive que voltar. E eu pensei, cara, não importa a dificuldade que eu vou passar, mas eu vou fazer o que Deus me disse pra fazer. Então, eu espero que esse vídeo alcance todas as pessoas que ele tem que alcançar. E que você se fortaleça e se inspire nesse vídeo, porque essa é a minha novela, grande saga com inglês. Realmente eu espero que, que esse vídeo alcance todas as pessoas
que precisam escutar essa palavra. Pode não ser a respeito de profissão, de faculdade, de vocação. Pode ser a respeito de ministério, pode ser a respeito de família. Talvez o que Deus te mandou insistir, persistir, continuar, seja a sua família, seja a restauração do seu lar, seja com o seu ministério, que você tá pensando em desistir porque tá muito difícil. Então, meu testemunho, ele não é de olha como Deus deu graça e foi super fácil, sabe? De alguma maneira, eu sei que leva tempo pra Deus fazer de repente. Que o de repente de Deus chegue na sua vida antes do que você imagina, né? E fique com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau!